Tudo bem? Amém? Já gerem expectativas, porque o negócio vai ser fire. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Luiz, que vai estar me traduzindo aqui. O homem, quem não sabe, o Luiz é uma bênção no nosso meio. Luiz estudou comigo, a gente fez técnico junto de informática. Eu, ele e o Felipe, que está em Lisboa, está nos assistindo agora, inclusive, acredito eu. E é uma bênção no nosso meio. Glória a Deus pela sua vida, Luiz. Isso é bênção, cara. Muito obrigado. Amém? Vamos começar? Fechem os olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ter nos trazido aqui. Muito obrigado por esse louvor incrível, por esse tempo de intercessão, por essa palavra, por essa generosidade, por essa pincelada. Obrigado, Jesus. Mas ainda queremos mais do Senhor. Que nós possamos estar insatisfeitos com o que recebemos até agora. Nós queremos mais da sua presença. Nós repreendemos tudo quanto é desatenção nessa hora. Que nós possamos estar com os ouvidos atentos ao que o Senhor tem a falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Galera, eu queria falar hoje sobre caráter de Cristo. A palavra que eu queria falar hoje, se eu pudesse denominar ela, seria seguindo o caráter de Cristo. Seguindo o caráter de Cristo. Amém? Davi, por que você vai falar sobre caráter? Porque nós falaremos sobre seguir o caráter de Cristo. Simples. Porque nós vivemos uma geração que tem buscado muito avivamento. Nós vivemos uma geração que tem buscado muito os dons do Espírito. Nós vivemos uma geração que tem buscado muito ser ativada em palavras de conhecimento, profecia, em línguas. E, cara, não tem problema nenhum isso. Nós devemos realmente ser essa geração. Mas e na segunda-feira? Hoje nós vivemos um tempo incrível. Cara, o Shaba desceu aqui, gente pulando, gente, cara, recebeu do Senhor muito, mas e amanhã? Amanhã tem outro culto, né? E segunda-feira? Amanhã tem mais, em nome de Jesus. Espero vocês amanhã às 18 horas. E segunda-feira, Davi? O que vai acontecer? O que eu faço segunda-feira? Como que eu posso viver o avivamento dentro da minha casa? Como que eu posso continuar queimando pelo Senhor no meu trabalho? Como eu posso manter a chama acesa dentro da minha casa? É aí que eu te respondo, tendo o caráter de Cristo, seguindo verdadeiramente na risca o caráter de Cristo. Porque eu vou falar pra você, cara, esse momento que a gente tem aqui, que a gente busca o Senhor, que o fogo desce, que o Shaba desce, cara, é um momento incrível. É um momento incrível, mas a gente não pode viver de momentos assim, a gente morre. A gente morre. A verdade é essa, você não consegue se alimentar uma vez por semana. Você não consegue se alimentar só em crossover, conferência, retiro e culto move. Você morre. Você morre espiritualmente. E é sobre isso que eu vou falar. Como que você segue o dia a dia? Cara, absorvendo verdadeiramente o caráter de Cristo. É sobre isso que vamos falar agora. Amém? Engraçado que quando a gente fala sobre caráter, parece que é algo forte, né? Eu sou homem. Para mim é algo muito forte você falar sobre caráter. Fala, mano, você tem um desvio no seu caráter. Nossa, se chegando um cara e fala, cara, você tem um desvio no seu caráter, nossa, sentença de treta. É treta, mas não devia ser tão ridicularizado assim, porque tudo o Senhor pode mudar e quer transformar, principalmente o nosso caráter, porque Ele quer que nós possamos ter um caráter igual ao dele, Ele quer que nós possamos ter um caráter em retidão relacionado ao dele, amém? Então, cara, a gente tem que parar de ridicularizar essa questão de caráter, porque todos nós temos falhas no nosso caráter, todos temos pontos que nós precisamos evoluir e ser mais parecidos com Cristo. Faz sentido? O texto que eu quero usar aqui é Tiago 1, 22 ao 25. Cara, eu gosto muito de Tiago. Muito. Se você nunca leu, cara, encorajo você a ler. Um super pequenininho, super rapidinho. Cara, muito forte. Muito forte. Tiago 1, 22 ao 25. Vai falar o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Testificando o que a gente falou agora há pouco na pincelada. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, esse será feliz naquilo que fizer. Amém? Faz sentido? Aqui Tiago fala sobre praticar o evangelho, praticar o cristianismo.
Não simplesmente viver de picos, crossover, conferência, culto move. Não. Uma prática do evangelho diária. Quando nós falamos que somos cristãos, nós entendemos que nós somos seguidores de Cristo. E um seguidor de Cristo não é condicionado a um final de semana. Eu não sou seguidor de Cristo só sábado. Eu não sou seguidor de Cristo só domingo. Então, se eu sou um seguidor de Cristo, eu quero ter um caráter igual ao dele. Faz sentido? O que é caráter? Se a gente for ver o que é caráter, a etimologia da palavra caráter vem do grego charakter, que significa marca gravada. Marca gravada. Caráter significa marca gravada. A Gabi tem as suas marcas, o Juliano tem as suas marcas, a Karen tem as suas marcas, o Fernando tem as suas marcas. Quando nós falamos sobre caráter, estamos falando sobre marcas. Mas nós cremos também que Jesus levou todas as nossas marcas na cruz. Amém? Então, se você tem algum problema relacionado a caráter, se você tem algo no seu caráter que não está alinhado com o coração de Deus, vai ser quebrado nessa hora em nome de Jesus. Amém? Vai ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. Amém? Então, caráter significa isso. O que forma o caráter? Tem uma frase que é muito importante e é verdade. O homem não nasce ruim, o mundo corrompe o homem. Geralmente a galera fala dessa frase quando a gente está falando de seriado, quando eu falo o passado do vilão. Fala, nossa, mas olha o que o cara passou durante a vida dele, cara. Olha o que ele passou quando ele era criança. O homem não nasce ruim, o mundo corrompe o homem. Então o que forma o nosso caráter? Muitas coisas relacionadas ao nosso passado, relacionadas à nossa infância. Quando nós falamos sobre caráter, existem 4 tópicos que falam como o nosso caráter é formado. Primeiro tópico, criação. Onde você viveu? Onde você cresceu? Quem te ensinou quem você é hoje? Se você tem pais que mentem, existe uma grande probabilidade de você ser um mentiroso quando você crescer. Se vocês têm pais que abusam com palavras, existe uma grande possibilidade de você ser um abusador com palavras. Eu esqueci, não. Qual é o nome de abusador com palavras? Abusa psicologicamente, isso que eu queria falar. Se você é alguém que foi abusado psicologicamente, existe uma grande possibilidade de você ser uma pessoa que abusa psicologicamente de outras pessoas, tá bom? Então a sua criação diz 100% de como o seu caráter será formado, de como o seu caráter será moldado. Primeiro ponto, criação. Segundo ponto, atitudes. Determinados acontecimentos que afetaram quem você é. Determinados acontecimentos que aconteceram na sua vida e dizem sobre quem você é hoje. Por exemplo, você é uma pessoa retraída porque aconteceu alguma coisa com você. Vou contar uma história, não quero expor nada, mas é algo que aconteceu na minha vida e eu creio que é para testemunho. Quando eu tinha 17 anos eu entrei num relacionamento. 17, 18 anos. Cedo, acho cedo, mas eu entrei já trabalhava, já ganhava eu era estagiário e falei, não, já estou pronto para entrar no namoro. E entrei num relacionamento com 17 anos. E foi muito traumático, porque eu lembro que eu, nesse tempo, fiz uma viagem para os Estados Unidos. Era uma viagem que era o meu sonho, ir para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, e quando eu voltei, essa namorada terminou comigo. Do nada. Caramba. O Gustavo está dando risada que ele conhece. Essa namorada terminou comigo, do nada. Falei, caramba, mano, estranho. E eu fui lá para Orlando, cara. Fui nas outlet, comprei coisa pra caramba pra ela, presente, era tudo barato lá na época, o dólar tava mais baixo. Comprei presente, nossa, fiz coisa, eu cheguei com um banquete de coisas pra ela. Quando eu cheguei, ela terminou comigo. Eu não entendi nada. Passou 2 semanas, ela estava noiva de outro cara. Noiva, não é namorando, não, noiva de outro cara. E passou mais, eu acho que uns 2 meses, ela estava casada com esse cara. Então foi um baque muito grande na minha vida, porque eu sempre sonhei em ter uma família. Eu sempre sonhei em me casar, em ter filhos. Mas a primeira experiência que eu tive foi justamente isso. Imagina o trauma que eu trouxe para a minha vida a partir disso. Qual foi o resultado daquilo? Eu me fechei, cara. E quando eu falo sobre me fechar, eu não falo necessariamente para relacionamentos relacionados a namoro, mas fechar relacionamentos na amizade. Eu parei a se tornar uma pessoa muito fechada. Eu passei a me tornar uma pessoa muito retraída, porque eu achava que todo mundo ia me trair, ninguém ia ser fiel a mim. Ninguém gostava de mim verdadeiramente. E eu passei a ter um trauma muito grande relacionado a isso. E já que a gente está falando nesse assunto, eu queria fazer uma aspa. Jovem, cara, você que é jovem, você que está solteiro, aproveite a sua solteirice.
Aproveite para orar, aproveite para entender em Deus. Cara, vale mais uma solteirice um pouco mais estendida do que você entrar num relacionamento que não era para você entrar e acontecer coisas desse tipo. E se você está num relacionamento que não era para você entrar, a probabilidade é gigantesca de você levar marcas para a sua vida. A probabilidade é gigantesca. Ah, Davi, mas todo mundo está namorando ao meu redor. Todos os meus amigos estão se relacionando, todos os meus amigos estão casando. Glória a Deus, é o tempo que Deus tinha para a vida dele, mas não quer dizer necessariamente é o seu. Se você tentar entrar num tempo que não é o seu, existe uma gigante probabilidade de você levar marcas para a sua vida. E só eu sei quantos anos, quanto tempo eu demorei para ser tratado nesse assunto. Então, atitudes que passaram na sua vida. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque atitudes que você passou durante a sua vida são atitudes que podem dizer sobre o seu caráter. Por exemplo, eu virei uma pessoa fechada, não queria falar com ninguém, eu não queria me relacionar com ninguém. Eu virei uma pessoa introspectiva, eu tinha um complexo de inferioridade gigantesco. Eu achava que todo mundo era mais bonito que eu achava que todo mundo era mais interessante que eu. Por quê? Por conta de marcas que eu passei, por conta de coisas que passaram na minha vida. De repente você passou por coisas dentro da sua casa, relacionadas às vezes até aos seus pais, que dizem sobre o seu caráter de hoje. Às vezes coisas que não tem culpa, mas é por isso que isso vai ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O que forma o caráter? Criação, atitudes. Terceiro, personalidade. Cara, personalidade é algo automático de cada um. Existem pessoas que têm uma personalidade diferente. Existem pessoas, por exemplo, que têm amigos meus e, cara, o cara é muito extrovertido. Chega em um lugar, faz amizade, já sai contando a vida que tem pra ele. E tem pessoas, como por exemplo, a minha esposa, que é uma pessoa mais introvertida. Não tem problema nenhum, isso faz parte da sua personalidade. Mas isso aos poucos vai moldando relacionado ao seu caráter, sobre quem você é. Isso vai mudando uma característica sua. Por exemplo, o Davi, ele é um cara muito aberto, chega, conversa com todo mundo. A Karen é uma pessoa mais fechada, tem dificuldade de se relacionar, de conversar com outras pessoas. Estou dando um exemplo, tá, amor? Tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Estou dando um exemplo relacionado à personalidade. Personalidade é algo automático, algo que você vai crescendo ao longo da sua vida e é algo que vai falando sobre o seu caráter. Quarto ponto, o seu temperamento. Como você lida com determinadas questões? Você é uma pessoa mais racional? Você é uma pessoa que quando as coisas estão fora do seu controle, você é uma pessoa mais tranquila? Você é uma pessoa racional, você consegue... Não, vamos parar, vamos resolver. Ou você é uma pessoa que fica... Cara, eu tenho dificuldade quando as coisas não estão sob o meu controle. Eu fico nervoso, eu fico, cara, eu preciso resolver. E isso fala muito sobre o seu temperamento. Você é uma pessoa explosiva? Você é uma pessoa que quando as coisas não estão no seu controle, você fica nervoso, você xinga, você fala alto. Isso é relacionado ao seu temperamento. Então o nosso caráter é formado por 4 coisas: criação, atitude, personalidade e temperamento. Estou falando rápido aí? Desculpa aí. E temperamento. Por que nós estamos falando sobre isso? O nosso caráter influencia 100% na nossa vida. 100% na nossa vida. O nosso caráter influencia 100% na nossa vida. Por quê? Cara, se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa que tem a mentira fazendo parte do seu caráter, cara, o seu casamento vai estar fadado ao fracasso. No seu trabalho você vai ter muitos problemas. O seu ministério está fadado ao fracasso. O seu relacionamento com outras pessoas vai estar fadado ao fracasso. Se é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, novamente o seu casamento vai ter problema. Os relacionamentos que você tem vai ter problema. Se você é uma pessoa que tem problema com... Se você é uma pessoa explosiva, se é uma pessoa que grita, se é uma pessoa que... Cara, pode ter certeza que todas as áreas da sua vida estão fadadas a ter problemas. E muitas vezes a gente usa aquele, cara, eu já nasci assim. Eu nasci assim, eu fui assim. E é por isso que a gente vai orar e vai quebrar isso nessa noite. Estou falando de novo porque vai ser muito forte que a gente vai viver aqui, cara. Amém? Então quando nós falamos sobre isso, é engraçado que quando a gente conhece a Jesus, a gente muda de vida. Quando a gente conhece a Jesus, a gente muda o nosso ciclo de amigos, nosso ciclo de amizade. Quando a gente conhece a Jesus, a gente muda as nossas roupas, mas nem sempre consegue transformar o nosso caráter. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar sobre pessoas que falam, mano, o cara prega muito bem, mas na casa dele ele não vive o que prega? Quem já ouviu falar coisas desse tipo? Quer dizer que ele não é um homem de Deus? Não. Mas quer dizer que o caráter dele ainda não foi transformado. O caráter dele ainda não foi tratado. E vou falar para você, Jesus está mais interessado no nosso interior do que no nosso exterior. Não adianta nada você ser uma pessoa que aqui você se derrama, você cai no chão, você se ajoelha, você se aquebranta, para todo mundo achar, caramba, ele é um homem de Deus. Mas o seu interior não estar transformado ainda, você não ter verdadeiramente um caráter que é o de Cristo.
Quem conhece pessoas que, mano, o cara era um baita homem de Deus. Vinha na conferência, ele chegava aqui, se aquebrantava, orava por todo mundo. Mas hoje o cara não está nem aqui. Hoje o cara está desviado, nem acredita em Deus. Quem conhece pessoas assim? Significa que o que ele viveu não foi verdadeiro? Não. Mas significa que ele morreu porque ele focou apenas em picos. Um sábado, um culto movie, uma conferência, uma crossover. E quando a gente se alimenta uma vez por semana, nós morremos. Quando nós deixamos para momentos específicos assim para alimentar, nós morremos. Por isso que nós temos que transformar o nosso caráter no caráter de Jesus. Amém? Quais são as características de uma pessoa que tem falha no caráter? Vou falar para você, cara, praticamente todos nós temos algo no nosso caráter que nós precisamos corrigir. Por exemplo, mentira. Quem conhece aquela pessoa que fala muita mentira, mano? Conhece gente? Mano, o cara mente. Mas mente. Mano, e às vezes coisa boba. Tipo, você pegou meu carregador aqui? Não, peguei não. Mas tá na mão do cara, tá ligado? Às vezes coisa boba. Cara, eu conheço muita gente que tem problema com mentira. E parece que é algo que tá fincado nele. O cara conheceu Jesus, o cara se converteu aqui, o cara se ajoelhou aqui e tal. Mas o cara não consegue se desvincular dessa questão de mentira. Isso faz parte do caráter dele. Isso é algo que Deus tem que tratar no caráter dele. Primeiro ponto, mentira. Segundo ponto, falta de perdão. A gente normaliza muito algumas coisas que são falha no caráter, como por exemplo, falta de perdão. Quem tem dificuldade em perdoar, quem tem dificuldade em pedir perdão e quem tem dificuldade em perdoar, tem uma falha no caráter. Quem tem essa dificuldade tem uma falha no caráter muito pesada, porque o caráter de Cristo não era esse. Jesus não nos ensinou a criar rancor, a criar remorso no nosso coração, muito pelo contrário. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Então, cara, se você tem dificuldade para liberar perdão, nessa noite você vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém? Mentira, falta de perdão, agressividade. Quando eu falo sobre agressividade, eu falo sobre pessoas que são explosivas. Eu falo por mim, cara, eu já fui uma pessoa muito explosiva. Quando as coisas não estavam no meu controle, eu falava alto. Tá bom. Falava alto com as pessoas, eu gritava, porque eu era uma pessoa muito explosiva. Isso falava muito relacionado ao meu caráter. Isso foi um tratar muito grande na minha vida. Muito grande na minha vida. Quando a gente é assim, quando a gente é explosivo, entre vários problemas que tem relacionados a isso. Mas o principal é que nós não cremos que o Senhor está tomando conta das coisas. Porque muitas vezes você está explosivo porque as coisas não estão na sua mão, não estão no seu preparo. Mas é o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está preparando. Amém? Quarto ponto, que é algo relacionado ao nosso caráter, que a gente normaliza também. Complexo de inferioridade e superioridade. Quando a gente acha que outras pessoas sempre são melhores que a gente tem dificuldade de fazer amizades, a gente tem dificuldade de conhecer outras pessoas, porque a gente acha que as pessoas sempre são melhores que a gente. Faz sentido? E complexo de superioridade da mesma forma. Aquele cara que ele tem o sentimento de, cara, eu sou bom, eu sou grande, eu estou acima. Isso se fala sobre complexo de superioridade. E isso é uma falha muito grande de caráter. Muito grande de caráter. Amém? Davi, tudo bem, você só está ferrando com a gente aqui, mas eu quero saber, você está falando que eu tenho um desvio de caráter, eu tenho certeza que eu estou falando que você está sentindo algo no seu coração, porque todos nós temos coisas que nós devemos tratar. Mas qual era o caráter de Cristo? Você falou tudo que está errado, mas o que é o certo? O que eu posso fazer? Como que eu posso ter o caráter de Cristo? Queria que vocês abrissem em Mateus 5:4. A gente vai ler do 5:4 ao 5:6, tá bom? Mateus 5:4. Eu vou destacar o caráter de Cristo em 6 tópicos. Então, se você é uma pessoa que gosta de anotar, anotem esses tópicos porque são muito importantes. E eu quero que você, durante a semana, você veja, cara, essa ação que eu estou para tomar faz parte desses 6 tópicos que transformam o caráter, que falam sobre o caráter de Cristo. Tá bom? Vamos lá, eu quero ler Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Qual que é o primeiro caráter de Cristo? Sensibilidade.
Quando nós falamos sobre choro na Bíblia, a Bíblia relata alguns choros diferentes. Entre eles, o choro pelo próximo, o choro de intercessão, que é o choro pelo próximo, e o choro de quebrantamento, o choro na presença do Senhor, que a Bíblia relata como choro de alegria. Bem-aventurados são os que são sensíveis, pois eles serão consolados. Então, um dos primeiros caráteres de Cristo que nós temos aqui é a sensibilidade. Sensibilidade com o próximo, sensibilidade com as pessoas, tomar a dor do outro. Isso se fala sobre sensibilidade. Como, por exemplo, cara, a gente tem nossa ação social aqui na igreja. Tem o 316. Cara, e como eu vejo pouca gente se movendo relacionado a isso. Como eu vejo pouca gente ofertando e sendo generoso na vida de outras pessoas que têm dificuldade financeira. Por quê? Porque a gente não tem uma sensibilidade com o próximo. Isso diz muito sobre o nosso caráter. Mas isso também vai ser quebrado nessa noite. Amém? Primeiro ponto, sensibilidade. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Segundo ponto, humildade. Jesus era humilde. Davi, o que significa humildade? Pobreza? Não. Quando eu estou falando sobre humildade, cara, eu vou falar para você, cara, você tem que ser muito humilde para pedir perdão para alguém. Você tem que ser muito humilde para liberar perdão para uma pessoa. Você tem que ser muito humilde para se submeter à sua liderança. Muitas vezes uma liderança, às vezes até menos vivida do que você, com uma menor experiência. Eu falo por mim, cara. Eu lidero o meu discipulado, eu acho que eu sou o mais novo. Daniel, Everton, Pedro, a galera tudo mais velha que eu acho que eu sou o mais novo, né? A Lai é mais novo que eu. E Luísa é a mesma idade que eu acho. O Rafão, galera mais velha que eu. Eu vou falar pra você, cara, você tem que ser muito humilde para você se submeter à liderança dos homens. Você tem que ser muito humilde para você entender isso. Da mesma forma, você tem que ser muito humilde para se submeter à supremacia de Deus. Para entender que Ele é maior do que você, para entender que Ele pode tomar conta dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos melhor do que você. Então, o segundo ponto do caráter de Cristo fala sobre humildade. Terceiro ponto do caráter de Cristo. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sobre isso eu queria... Tem alguma palavra diferente de justiça na Bíblia de vocês? Então, você que está lendo no celular, eu quero que você faça uma anotação. Você que está lendo na Bíblia também, se você tiver um lápis, eu quero que você faça uma anotação. Onde está a palavra justiça, eu quero que você coloque em cima retidão. Retidão. A palavra no original é retidão. Quando ela foi traduzida para a nossa Bíblia, quando ela foi traduzida para o português, ela foi passada para justiça. Davi, por quê? O que significa justiça? Justiça significa colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem. Retidão significa colocar as coisas em ordem baseado no direcionamento do Espírito. Quando nós falamos sobre retidão, nós estamos falando sobre isso. Por exemplo, vingança. Vingança é justiça. O cara fez uma coisa comigo, eu vou fazer com ele, é justo. Eu vou igualar. E eu vou falar para vocês, cara, nessa noite, vingança não satisfaz. Retidão satisfaz. Justiça não satisfaz. Retidão satisfaz. Faz sentido? Então, terceiro ponto é sobre retidão. O caráter de Cristo era um caráter baseado em retidão. Era um caráter baseado em justiça, direcionada pelos ensinamentos de Deus. Justiça direcionada pelo Espírito Santo. Faz sentido? Quarto ponto. Quero que vocês abram em João 6,38, por favor. João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Quarto ponto, obediência. Obediência ao Pai. Obediência ao Criador. É impossível você ter um caráter de Cristo se você não entender a importância de obediência. Eu falei aqui que nós somos uma
rede, nós somos uma geração que busca muito avivamento. E glória a Deus por isso, nós devemos buscar o avivamento. Mas não existe avivamento sem obediência. Não existe o casamento bem sucedido. Você, cara, você sonha em casar, ou você que já é casado sonha em dar uma boa vida para sua família. Não existe casamento bem sucedido sem obediência. Não existe seu trabalho alavancado, seus negócios alavancados sem obediência. Eu sinto que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Cara, obedeça o que o Senhor tem para a sua vida. Obedeça o que o Senhor tem para a sua vida. Cara, se o Senhor mandou você terminar esse relacionamento, termine. Se o Senhor mandou você terminar isso que você está vivendo, termine. Obediência simples gera bênção. Quero que vocês marquem essa frase. Obediência simples gera bênção. E um não que você falar vai definir toda a sua vida. Faz sentido? Obediência. Quinto ponto. 1 Pedro 1, 15, 16. Outro ótimo livro curtinho. 1 Pedro. Primeira e segunda, não? 1 Pedro 1, 15 ao 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quinto ponto do caráter de Cristo fala sobre o quê? Sobre santidade. É impossível você seguir a Deus, é impossível você ser um verdadeiro cristão sem santidade. É impossível você viver um avivamento sem santidade. É engraçado que a gente tem numa geração que a gente confunde muito o que é santidade. A gente confunde santidade com abstinência sexual. Por exemplo, cara, eu me relaciono com a minha namorada, mas eu não faço sexo com ela. Porém, eu tenho problema pra caramba com pornografia. Cara, você não é santo, cara. Você está longe de ser santo. Eu não faço sexo com o meu namorado. Porém, eu tenho problema com masturbação. Cara, você não é santo. Você não está vivendo uma vida em santidade. Se corrija. Santidade gera bênção. Santidade gera frutos. E você só vai ser um verdadeiro cristão. Você só vai seguir verdadeiramente uma vida alinhada no Espírito Santo, se você buscar uma vida de santidade. Amém? Faz sentido? O que é santidade? Santidade é dar a Deus o que é Ele. Isso é santidade. Santidade é você dar a Deus o que é Ele. Pai, o meu corpo é seu. Minhas vontades são suas. Os meus desejos são seus. Minhas necessidades são suas. Cara, tem um louvor que eu gostava muito quando na minha antiga igreja, que era nosso, vou dar uma de cantor, aqueles. No Santo dos Santos. A gente canta isso aqui, né? Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar. Calma, deixa eu cantar. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Você é louco, pai. Vou participar da audição. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Esse louvor falava muito comigo quando eu tinha problemas relacionados aos meus maus desejos. Ah, Davi, você tinha mau desejo? Sim. Vou falar para você que todos nós temos. Eu sei que vocês estão sentados aí também tem, mas eu sempre lembrava nesse louvor que falava o seguinte: só tua graça me basta, e a sua presença, ela é o meu prazer. Então, quando eu estava sendo tentado no Senhor, eu lembrava, cara, tá bom, eu sinto uma necessidade de um prazer aqui físico, mas esse louvor fala que a sua presença, ele é o meu prazer, cara. Eu vou me agarrar nisso, cara. Então, cara, se você está tendo uma vida longe da santidade, se você está tendo uma vida de imoralidade sexual, lembre, só a graça do Senhor te basta. Só a graça do Senhor te basta. E a sua presença, e a presença dele é o seu prazer. Glória a Deus. Então, sempre que você for ter ter ali as suas necessidades, lembre de eu cantando esse louvor, tá bom? Tenho certeza que primeiro seus desejos vão embora na hora, e vocês vão lembrar desse trecho. Amém? Então vamos lá, eu vou no último ponto e estou finalizando essa palavra. Então vamos recapitular? Repitam comigo
os 5 pontos que falamos até agora relacionados ao caráter de Cristo: sensibilidade, humildade, retidão, obediência, santidade e, por último, serviço. Repitam comigo: serviço. Sei que a Karen já falou sobre isso e é muito real, é muito espiritual isso. Eu queria que vocês abrissem Marcos 10, 42 ao 45. Louvor, se quiser, já pode ir subindo, tá? Estou finalizando. Marcos 10, 42 ao 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? O que é essa resposta? Essa resposta era Jesus respondendo e replicando João. João fez uma pergunta naquele momento e Jesus entendeu que naquele momento João queria mostrar importância. Pai, eu sou importante, quero ser importante. O que Jesus está respondendo aqui para ele? Cara, você quer ser servido? Sirva. Você quer ser importante? Sirva. Porque o próprio Filho do Homem veio para servir. Jesus veio para me servir, cara. Jesus veio para te servir. Gabriele, Karen, Bianca, Daniel, cara, Jesus veio para servir vocês. Eu vou falar, que serviço pesado. O homem que estava lá, tendo uma vida de rei, veio na terra para apanhar, ser humilhado e morto por mim. Esse é o serviço que Jesus fez. E hoje a gente está numa geração que não quer ajudar lá no estacionamento porque está frio. E hoje a gente está numa geração que não quer ajudar na mídia. Ah não, eu não consigo, tenho dificuldade. Hoje a gente está numa geração que não quer ajudar na limpeza, no que for, por coisas tão pequenas. E Jesus nos ensinou um exemplo de serviço, que foi a vinda dele para morrer por nós. Cara, o que é ficar lá no estacionamento 1h30, sendo que ele veio para ser humilhado, morto por você? O que é isso? Não é nada. Então o caráter de Cristo é impossível nós termos um caráter de Cristo sem termos fincado na nossa mente o que é servir. Faz sentido? Para finalizar, queria falar como tratar o meu caráter e ter um caráter igual ao de Jesus. Davi, eu já entendi que eu estou 100% errado, cara. Eu já entendi que eu estou 100% errado. Eu quero ter um caráter igual ao de Jesus, mas, cara, é difícil. Eu tenho problema com mentira, eu não consigo mudar do dia para a noite. Eu tenho problema, eu não consigo liberar perdão para o meu irmão, eu não consigo mudar do dia para a noite. Eu tenho um complexo de inferioridade, eu não consigo mudar, eu já tenho tentado mudar. E eu queria contar um testemunho para vocês. Pode apagar as luzes aqui, Jaque? Eu queria contar um testemunho para vocês. Eu lembro que em 2020, mais ou menos em 2020, cara, eu era um cara muito explosivo. Eu já liderava a célula na época. Eu já era um líder, eu já era alguém influente na igreja. Porém, eu ainda tinha um problema muito grande relacionado ao meu caráter. Muito grande. Às vezes eu fazia célula, eu chegava em casa, eu quebrava um pau com a minha irmã, com a minha mãe. Porque eu era um cara muito explosivo. Eu era um cara que falava muito alto, eu era um cara que gritava. Muitas vezes até ofendia. Por quê? Porque aquilo estava fincado no meu caráter. Eu não era um homem de Deus? Sim, eu era um homem de Deus. Mas o meu caráter ainda não estava 100% tratado no Senhor. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem missionária lá no Dunamis 21 Project, na época que virou Dunamis Greenhouse. E como funciona? São 21 dias que você vai ser treinado naquele dia, você vai ser treinado e discipulado, e depois no final daqueles 21 dias você vai ser enviado para cidades, estados ou nações. E eu lembro que naqueles 21 dias eu tive uma aula justamente sobre isso. Tive uma aula justamente sobre caráter. E naquele momento eu senti o Senhor falando para mim, cara, eu tenho uma família para você, cara. Eu tenho um ministério para você. Mas desse jeito não dá, cara. Desse jeito não dá. Agora que eu casei, eu vou percebendo algumas coisas. Percebo algumas coisas. E eu vou falar para você, cara, se eu fosse um cara explosivo como eu era naquela época,
meu casamento estava fadado ao fracasso. Hoje, se eu deixo de dar bom dia para minha esposa, já acabou o dia já para mim já. O negócio já ficou louco. Imagina se eu sou uma pessoa explosiva, imagina se eu sou uma pessoa que xinga, imagina se eu sou uma pessoa que grita, imagina se eu sou uma pessoa que ofende. Se coloquem de pé, por favor. Naquele dia o Senhor falou: cara, eu tenho coisas grandes para você, mas você não vai chegar grande, você não vai ser grande com esse caráter que você tem agora. Você não vai chegar onde você quer com esse caráter que você tem agora. Muitos aqui têm o sonho de ter uma família, muitos aqui têm o sonho de crescer profissionalmente, ministerialmente, mas eu vou falar para vocês, cara, se o seu caráter não for transformado, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou pode até chegar, mas muitas vezes a dificuldade não é o chegar, mas é o manter. Cara, se você não aprender a perdoar, se você não aprender a liberar perdão, se você não aprender a parar de mentir, deixar coisas que o inimigo coloca na sua boca, falar de outras pessoas, falar, nossa, como a gente sofre com isso na igreja, gente. Gente que fala mal de outras pessoas. É impressionante, mano, tem gente que tudo que você faz reclama. Você faz culto uma vez por mês, nossa, mas só uma vez por mês, cara. Aí você faz culto de 15 em 15 dias, nossa, meu, tá puxado, os caras acham que a gente não tem família, os caras acham que eu não tenho... A gente não faz casamento aqui na igreja. Caramba, podia ajudar os irmãozinhos ali, né? A gente faz casamento. Nossa, mas ó a zona que deixaram aqui a igreja, não sei o que. Tem gente que gosta de falar. Tem gente que tem isso fincado no... Gente, isso é uma falha muito grande de caráter. Falar dos outros, falar de outras pessoas é uma falha muito grande de caráter. E isso vai ser quebrado nessa hora. Isso vai ser quebrado nessa noite. Se você tem problema com mentira, se você tem problema com falta de perdão, eu quero que você feche os olhos e se examine nessa hora. Que eu vou falar para você, você não vai chegar a lugares altos, você não vai conseguir crescer no Senhor e manter se o seu caráter não for transformado. Davi, como eu transformo o meu caráter? Simples. Eu estava conversando sobre esse dia que eu fui lá na Dunamis, eu tive uma aula sobre isso, e eles nos deram 3 passos para transformação de caráter. Primeiro passo, reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho isso. Naquele momento eu falei, cara, eu reconheço que eu sou um cara explosivo. Que desse jeito meu casamento não vai durar. Nunca vou ter um casamento. Se tiver, não vai durar. Segundo passo, perseverança. Cara, eu entendo que eu tenho que lutar por isso. Entendo que é algo que estava fincado em mim há tantos anos, estava manchado em mim há tantos anos. Eu vou lutar por isso. Terceiro passo, prestação de contas. Você precisa ter um líder, você precisa ter pessoas a qual você vai falar, a qual você vai se abrir. Cara, eu tenho um problema no meu caráter, eu sou uma pessoa que mente, eu sou uma pessoa que fala de outras pessoas. E naquele momento eles fizeram esse apelo. Naquele momento a Zoe falou o seguinte, cara, vai ser o seguinte, vocês vão orar e o Senhor vai colocar no seu coração o que está errado no seu caráter. Então, primeiro ponto, você vai reconhecer. Segundo ponto, você vai perseverar. O que é perseverar? Perseverar é quando o inimigo está falando na sua mente agora, cara, não vai lá na frente, todo mundo vai ficar olhando para você. Não vai lá receber oração, todo mundo vai ficar pensando mal sobre o seu caráter. E mesmo assim você vir aqui na frente e receber oração. E prestação de contas é quando você chega e fala para a pessoa que vai estar orando por você, cara, eu tenho um problema com mentira. Eu quero ter um caráter de Cristo. Nós vivemos uma geração que busca muito avivamento. Nós vivemos uma geração que busca muito receber mais do Senhor. Mas eu vou falar para você, ninguém sobrevive de picos. Se nós não tivermos o caráter de Cristo fincado na nossa vida, se nós não tivermos o caráter de Cristo fincado no nosso dia a dia, nós perderemos muitas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, cara. Quero que você feche seus olhos nessa hora. Ninguém vai ficar olhando para você. E eu quero que nesse momento você olhe para o Senhor perguntando, Senhor, o que o Senhor quer tratar? Nesse momento você vai reconhecer o que o Senhor quer tratar na minha vida. Pai, dê clareza a esses corações, Pai. Eu sei que nós todos temos algo no nosso caráter que deve ser transformado. Eu sei que nós todos temos problemas no nosso caráter que tem que ser mudado. E nós queremos orar por isso nessa hora, Pai. Quebra tudo quanto é maldição hereditária relacionada a mentiras. Quebra tudo quanto é maldição hereditária relacionada a promiscuidade, imoralidade sexual. Jesus, fala em nossos corações nessa noite, Pai. O que nós devemos ser transformados?
Nós queremos ter um coração igual ao seu, mas nós ainda não temos. Fale na nossa noite, Jesus. O que nós precisamos ser transformados? Aonde o nosso caráter está falhando, aonde o nosso caráter está errando, que nós não conseguimos ter um caráter igual ao seu. Fale nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você que sentiu de receber uma oração voltada para isso, levante a sua mão agora. Nós vamos até você. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Eu sinto que tem muitas pessoas. Mais alguém? Eu sinto que tem muitas pessoas que precisam de uma oração relacionada a isso agora. Todos com os olhos fechados, por favor. Não quero nenhum julgamento relacionado a isso. Vocês se sentem à vontade para vir aqui na frente para orar? Lembrem, primeiro ponto, entendimento. Primeiro ponto, entender que realmente vocês têm algo para ser tratado. Segundo ponto, persistência. Persistência para vir mesmo com o inimigo falando na sua mente. Cara, porque você vai lá, as pessoas vão te julgar. Porque vai lá, as pessoas vão falar de você. Cara, porque você vai lá, você está muito bom. E terceiro ponto, prestação de contas. Eu quero que vocês venham aqui na frente. Eu quero que todo líder, na hora que for orar, vai abraçar essa pessoa e vai perguntar: o que você quer ser tratado? E nesse momento que a sua fala vai sair, e nesse momento que você vai falar, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Pessoas que têm problemas com mentiras, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Pessoas que têm problema com a língua, de falar muito, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Bem, eu sinto que tem mais gente, podem vir, nós começaremos o nosso tempo de oração. E se você for sentindo de vir aqui pra frente, pode vir. Tem mais gente, nós vamos quebrar tudo quanto é laço do inimigo para impedir que você tenha uma família bem-sucedida. Tudo que é laço do inimigo para você que impeça que você seja bem-sucedido profissionalmente, ministerialmente, vai ser quebrado nessa noite. Vai ser quebrado nessa noite. Aquela noite que eu fui lá pra frente, eu tive um destravar na minha vida muito sobrenatural. E eu não estaria aqui, eu não estaria casado com uma mulher, eu não estaria liderando uma rede se eu não tivesse recebido aquela oração, se eu não tivesse prestado contas naquele lugar. E eu sinto que isso vai ser quebrado aqui em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.